Evocando os poderes do céu. Grant von Harrison. Capítulo 1. A natureza e função da fé. Geralmente, os membros da Igreja não encontram dificuldades em entender os aspectos mais básicos da fé, como fé em que Deus vive, que Jesus é o Cristo, que existe vida após a morte, ou uma fé geral do plano de salvação. No entanto, muitas pessoas têm dificuldades para compreender que fé específica é requerida para evocar os poderes do céu, ajudando-os a ter mais sucesso em todos os aspectos de sua vida. O profeta Joseph Smith ensinou o seguinte a respeito da fé. A fé é a causa motriz de toda a ação tanto nas coisas temporais como espirituais. 2. Fé não é somente um princípio de ação, mas também de poder. 3. Fé, portanto, é o primeiro e grande princípio governante, que tem poder, domínio e autoridade sobre todas as coisas. 3. Ao meditarmos sobre isto, é fácil entendermos que a fé persuade toda a ação. Quer seja para fazer exercícios, plantar uma horta ou estudar para uma prova. Contudo, muitos membros da Igreja têm uma compreensão errada do processo necessário para experimentar o poder, ao qual Joseph Smith referiu-se como sendo o poder que vem por intermédio da fé. É importante que os membros da Igreja compreendam que este poder vem de Deus e aprendam a invocá-lo. Porque sem os poderes do céu, somos extremamente limitados em tudo aquilo que através da fé poderíamos conquistar nos vários aspectos de nossa vida. Os membros da Igreja têm o poder de fazer todas as coisas pela fé. 2 Nef 1h10. Por meio da fé como princípio de poder realizaremos certas coisas e experiências que jamais conseguiríamos realizar sem ela. A função da fé. O seguinte exemplo ilustra o papel que a fé desempenha em motivar-nos a agir. Se um homem deseja perder 5 quilos, ele terá que seguir os seguintes passos. 1. Ter fé na lei que determina a perda de peso. 2. Decidir-se a fazer exercícios diários e a comer menos. 3. Manter um esforço constante, motivado pela fé. Porém, muitos desejos não poderão ser realizados unicamente por meio da fé que nos leva a agir. Há muitos desejos que requerem uma ajuda especial do Senhor, além de uma firme determinação de nossa parte. Um exemplo seria um homem que, caçando nas montanhas, viria a se perder durante uma tempestade de neve e começaria a orar ao Senhor para que poupe sua vida e o inspire segundo a direção que deve seguir a fim de encontrar um abrigo ou ajuda. Neste caso, o desejo não se realizará a menos que a pessoa tenha sucesso em evocar os poderes do céu para assisti-lo. A fé, portanto, como um princípio de ação, envolve resoluções, tomada de decisões e determinação. A fé como um princípio de poder, envolve resoluções, tomada de decisões, e também 1. Crer no Senhor Jesus Cristo. 2. Obedecer a todos os requisitos de Deus. 3. Dádivas dos poderes do céu, maior força, poder e vitalidade recebidas de Deus. Muitos desejos justos são de natureza muito pessoal e deve-se procurar realizá-lo através da fé individual. Não obstante, há alguns desejos que justificam ou requerem a fé coletiva, ou seja, de mais de uma pessoa. Quando for este o caso, precisamos estar atentos à fé ou falta de fé dos outros. Em alguns casos,
a falta de fé por parte da maioria suprime a fé dos justos, em minoria. Em outras palavras, sob algumas condições, os desejos dos justos não serão realizados, mesmo se houver entre eles alguém com fé suficiente para fazer derramar em si os poderes do céu. Através das Escrituras, vemos como a fé de um indivíduo resulta em bênçãos de multidões. Todavia, também aprendemos nelas que esta regra tem exceções. Por exemplo, quando Mormon foi chamado para comandar os exércitos nefitas, sua fé foi o fator-chave das vitórias que alcançaram nas batalhas, e mesmo assim, os nefitas não notaram que era devido à mão do Senhor e vangloriaram-se de sua própria força. Finalmente, a habilidade de Mormon exercer fé em favor deles foi sufocada. Eis que eu os conduzira, apesar de suas iniquidades eu os conduzira várias vezes à batalha e amara-os segundo o amor de Deus que se achava em mim, com todo o meu coração, e o dia inteiro elevava minha alma a Deus, em oração por eles, não obstante era sem fé, por causa da dureza do coração deles. Mormon 3 horas e 12 minutos. Existem, sem dúvida, muitos casos em que a influência dos poderes do céu requerem o exercício da fé coletiva. No caso do trabalho missionário, a falta de fé por parte de um companheiro pode cortar a influência do Espírito, enquanto procuram ensinar a família. Da mesma forma, a falta de fé por parte de várias pessoas pode diminuir o espírito numa reunião da igreja. Um indivíduo, líder missionário de uma certa ala, possuidor de grande fé, pode evocar os poderes do céu, mas o processo é facilitado quando mais de uma pessoa deposita fé no desejo a ser realizado. Quando alguém adoece, a fé conjunta de todos os que se associam com a bênção controla os poderes do céu. Obviamente, a grande fé exercida por uma única pessoa pode ter um tremendo efeito quando alguém recebe uma bênção, mas, em última análise, é a fé conjunta ou a falta de fé de todos os associados com a bênção que determina se aquela ordenança surtirá ou não efeito. Assim que passamos a ser eficientes em evocar os poderes do céu. Através da fé, devemos fazer todo o possível para ensinar o processo aos outros. Se trabalharmos diligentemente neste propósito, poderemos ser um instrumento eficiente para ensinar muitos outros a se tornarem efetivos em evocar os poderes do céu. Notaremos que quando outras pessoas com quem nos associamos aprendem a exercer a fé, o esforço do grupo será apoiado pelo poder do céu de maneira extraordinária. Nas missões, estacas, alas e famílias, onde grupos costumam exercer fé coletiva, o resultado é o derramamento dos poderes do céu, abençoando as vidas de milhares de pessoas. A evidência mais óbvia da fé coletiva é o número de pessoas filiando-se à igreja numa determinada área. A fé coletiva é a chave para a realização do desejo do presidente Kimball em ver milhões de pessoas se filiando à igreja a cada ano. Assim que a fé coletiva da igreja for suficiente, milhões de pessoas se filiarão à igreja a cada ano, cumprindo a profecia dita de que a igreja rolaria como uma pedra até encher toda a terra. Nós, como membros da igreja, precisamos conscientizar-nos de que o
cumprimento destas profecias dependem da fé coletiva de todos os membros da Igreja. Perceberemos então que é mais fácil exercer fé quando nossa fé é apoiada pela fé de outros, como é o caso de muitas tarefas físicas, como por exemplo, o ato de levantar objetos pesados ou empurrar um carro. Estas coisas não podem ser feitas a menos que as pessoas juntem suas forças físicas. O mesmo acontece a muitos dos desejos justos, eles requerem a fé coletiva ou a combinação da fé de várias pessoas. O diagrama a seguir esquematiza o processo de alguém convertido pelo poder da fé e oração. A primeira vez que você ler este livro, responda às seguintes perguntas. Numa folha de papel. Explique o que significa poderes do céu. Em que sentido a fé requerida para emagrecer 5 quilos difere da fé necessária para converter alguém através do poder da fé e oração? Se possível, debata suas respostas com alguém que esteja lendo este livro.